agora um solo do cachorro enquanto eu gravo um belt contemporâneo. Hoje eu vou te contar que hoje é pela graça divina de Deus. Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, não perca mais o seu tempo e já se inscreva em nosso canal, pois estamos produzindo conteúdos exclusivos para você. E se você ainda não participou do quadro, é só você aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que eu estou de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Hoje nós preparamos um episódio muito especial para você e eu espero a sua participação nos próximos, hein? Tô de olho e quem sabe a sua dúvida não seja respondida nos próximos episódios. Então vamos para as perguntas? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Como eu amo esse quadro. Maestro, a genética influencia na voz? Por exemplo, uma mãe de voz contralto e um pai baixo geraria um filho barítono ou contralto? Ou isso é um mito de canto? Desde já, muito obrigada e abraços a todos. Olha, eu não sou especialista em genética, então eu não sei te responder isso. Mas eu sei responder algumas coisas que influenciam na voz de uma criança, na genética, e no genótipo e no fenótipo. Primeiro, é óbvio que a herança genética interfere na voz. Isso aí é fato, não só dos pais, como da linhagem, não é? A pessoa tem uma linhagem indígena, por exemplo, né? Isso interfere na voz. A gente sabe que asiáticos, por exemplo, tendem a ter vozes mais agudas. Tendem. Estou dizendo que são todos agudos, não estou dizendo isso não. Mas tendem, né? Então, tô dando um chute aqui, tá? A pessoa tem preto na família, indígena, como eu, por exemplo. Indígena, preto e português. Essa é a minha heritage, minha herança. Com certeza isso vai interferir na minha voz. Mas uma das coisas que mais interfere na voz são as vozes dos pais. Por quê? Porque o filho escuta a voz do pai e, sem querer, ele copia. Por exemplo, você já deve ter tido essa experiência. Você liga na casa do seu amigo e o pai dele atende e você acha que é ele. Ou você liga na casa da sua amiga, a mãe atende e você acha que é ela. Porque as vozes são parecidas. Então, filhas, irmãs tendem a ter vozes parecidas pela cópia, não é? E às vezes a mãe é um contralto e ela não. E aí já começa um probleminha, porque ela tenta copiar a voz da mãe inconscientemente e ela não tem o registro da mãe, ela tem outro. Eu já vi isso acontecer também. Outra coisa que muda também a característica da voz, eu estou falando de fenótipo, tá? Eu não estou falando de genótipo, estou falando de fenótipo. É a região onde você está, né? O seu sotaque. No Brasil, por exemplo, se tu estiver no sul, a voz é mais para cá, não é? Então, mineirinho fala bem assim, tem muito twang, né? Esse é um twangado pequenininho. O nordestino tem um twang, mas é um twang aqui, não é? E é agudo. Quanto mais nervoso ele vai ficando, mais agudo ele vai. Então, escuta aquilo e vai interiorizando. Então, aí, às vezes, vai de encontro ao genótipo, esse fenótipo, não é? E precisa fono para ajustar. Mas eu não sou especialista em genética. Agora, o que eu tenho percebido, o que eu acho que é muito... que existe sim uma porcentagem. É como se o pai tivesse o olho azul, a mãe tem um olho preto e o filho tem uma probabilidade de nascer de olho azul. Olho azul, alho azul, não, olho azul, por causa dos avós, entendeu? Acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, acredito, chutei. Mas essa questão de cópia dos pais é muito importante. Às vezes até, quando o aluno é muito pequeno, às vezes eu peço para escutar a mãe, mando a mãe subir, sabe? Para ver como é que a mãe fala, como que o pai fala. Se a mãe fala assim, o filho vai com certeza falar assim. E aí... E eu tenho um caso muito engraçado de uma aluna minha, que a mãe fala assim, e ela também. Só que ela estava ficando com a voz muito fraca, muito hipotônica, e eu mudei a voz de fala dela. Assim, não mudei a voz de fala, mudei a voz cantada dela, e a voz de fala mudou, ela projetou mais a voz. E a mãe dizia, você me falta o respeito comigo.
Você falta o respeito comigo. Depois que começou a fazer aula com esse Marconi, você só falta o respeito comigo. Ela falou, mas não estou faltando respeito. Eu só estou projetando a minha voz. Porque a mãe achava que aquela voz, que ela nova, era uma voz desrespeitosa. Mãe, sabe assim? Só de se chamar. Muito engraçado. Ela me contou isso, eu achei engraçado. Eu falei, nossa, então você tem que medir isso aí quando você está com a sua mãe. Porque a voz precisa projetar. Inclusive agora, nessa coisa de máscara, né, as pessoas estão fazendo muita força para falar. E projetar a voz, saber projetar a voz com máscara é muito importante para você não ter fadiga, tá? Muito importante. Então, dei uma geral aí, mas eu não sou especialista em genética, tá? Olá, maestro! Gostaria de saber a diferença, se houver, de passágio entre os barítonos e os tenores, da voz média para o agudo em ambas as vozes. E qual a melhor maneira de fazer no estilo rock metal? Espero que responda e parabéns ao canal e ao conteúdo. No estilo rock metal, olha, quando a gente se refere a passágio, a gente está se referindo ao canto lírico. Porque você está dentro de um mesmo registro. É uma passagem dentro do mesmo registro. O que você parece estar me perguntando não é bem isso. O que você parece estar me perguntando é a troca de bordas para o rock agudo. Eu acredito que seja isso. Vou responder das duas maneiras. Tenores têm normalmente uma zona de passágio mais aguda que barítonos. Então, a gente considera uma zona de passágio do Mi ao Sol. E os barítonos um pouquinho mais grave. Então, tenores podem passar, e o passágio, ele é móvel. Antigamente se classificava a voz pelo passágio. O passágio, ele é móvel. Eu posso passar a voz, e quando eu digo passar, é passar de passágio e não de trocar de borda. Tenores não trocam de borda, certo? Então, fazer a passagem significa alterar o registro para que eu vá para um novo setor. O tenor pode fazer isso no Mi, pode fazer no Fá, pode fazer no Fá sustenido, pode fazer no Sol. Então, por exemplo, ele pode alterar o seu passágio. Por isso que quando eu era classificado por passágio, as pessoas ficavam doidas, porque cada vocalista trocava o passágio. A pessoa falava, eita, você é esquisito, você não é normal, sua voz é esquisita. Porque eu trocava o passágio, né? Então, isso inclusive pode atrapalhar. Um tenor que faça passágio num passágio de barítono pode estar fazendo uma recobertura exagerada da voz e atrapalhar. O barítono começa a pensar já nisso no Mi bemol, né? No Ré bemol. Então, vamos pensar assim. Não existe uma nota, na minha opinião, tá, gente? Existem professores que escrevem as notas de passagem nos seus livros. O Richard Miller, inclusive, faz isso. Nota de passagem tal para soprano, nota de passagem tal. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que o passágio é móvel. Especificamente quando eu vou para o belting. No belting, então, é muito flexível. Então, o que eu posso te dizer? Baritenors no rock podem, aí sim, trocar de borda mais cedo que tenores. Então, um barytenor que é barítono, normalmente eu gosto de fazer uma troca de bordas entre o Fá sustenido e o Sol. E tenores podem fazer isso mais tarde, no Si e no Dó. Tem nada a ver com passágio do lírico. Entendeu? A gente está falando de troca de bordas sem claque. Sair do Sol e passar para Half Belting, por exemplo, eles vão passar em lugares diferentes. Mas, como nós não estamos dentro de uma caixinha, as vozes não estão dentro de uma caixinha. Fá vocal não é uma caixinha que eu me coloco lá dentro. Certo? Então, cada aluno vai ter uma nota melhor para fazer essa passagem. E eu, como professor, preciso orientá-lo, dizer, a sua melhor nota é Fá. A sua melhor nota é Lá. E ele precisa saber, porque quando ele vai cantar uma música, ele já olha a partitura, ele já vê que ali ele já pode estar em outro registro. Isso é muito importante. Bastante importante, inclusive. Eu oriento as minhas alunas também a saberem qual é a melhor nota de troca de bordas. Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho várias alunas que trocaram seus passágios à medida que vão ficando mais avançadas na técnica. Então, um passágio que era agudo, aí esse passágio eu estou falando de belting e troca de bordas. Então, vamos falar de passagem no belting. A passagem delas no belting era mais aguda e eu venho descendo com ela. Por quê?
À medida que ela vai ficando mais técnica, eu vou descendo a passagem para que ela fique cada vez menos na borda densa pura. E isso faz com que ela cante com mais facilidade. Então, as minhas alunas mais avançadas são as que têm os passágios mais graves. Isso não quer dizer que ela não possa subir de borda densa. Ela é de borda densa, ela pode. E ela sabe fazer. Mas ela também pode passar sem que ninguém escute. Entendeu? Então, é mais complicado ensinar para uma menina troca de bordas muito grave, que ela vai sentir fraqueza na hora que ela troca. Então, é mais fácil ensinar mais agudo. Mas depois que ela vai equilibrando as massas recrutáveis dos dois registros, ela vai aprendendo a descer isso e a não ter claque. Os meninos também. Então, vários alunos meus, meninos, baritenors, começam a fazer passágio muito agudo porque é a maneira que eles encontram de ter tônus ou no health belting ou mesmo numa espécie de speaking, e depois eu desço com essa passagem quando ele tem mais equilíbrio das bordas, especificamente quando ele diminui a massa recrutável do registro de baixo. Espero ter te respondido. Sabe uma das coisas que pode ajudar bastante você a monitorar como a sua voz está indo? O Mindvox. Então você está usando o Mindvox para você ver como nos seus aquecimentos se está mudando o seu fechamento, sabe? Se a voz agora ficou soprosa, se quando você acorda sua voz está mais soprosa, quando você acorda essa rouquidão matutina, sabe? O Mindvox ajuda você a ter um retorno melhor da sua voz. Então isso também é uma coisa que pode te ajudar. De vez em quando eu faço, antes dos meus vocalizes, exercício de economia vocal com Mindvox para avaliar a minha prega. Eu não preciso ir no médico para avaliar se ela está inchada, se ela não está. Eu sei quando ela está. Quando eu tive crise de refluxo, só de ouvir é melhor você usar o Mindvox. Então, já que eu falei do Mindvox, eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo demonstrativo do Mindvox para você poder monitorar melhor como está a sua evolução vocal, inclusive, durante o tempo que você está estudando canto, ou se você não estuda canto, como a sua voz está evoluindo nos seus shows e etc. Tá bom? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Olá, galera do nosso canal. Eu tô aqui para convidar vocês para o nosso novo curso de imersão, curso de Soul. Vai ser incrível. Por que eu decidi fazer isso? Fiz uma reciclagem de professores. Os professores amaram essas matérias e pediram que os seus próprios alunos tivessem acesso a esse curso. O que será esse curso? A primeira parte do curso será as bases do belting e o caminho do soul. E a segunda parte, o caminho do belter a partir do soul, que é um curso mais avançado. Você pode escolher fazer os dois ou fazer só um. Eu aconselho fazer os dois. Se você é fã do nosso canal, então não deixe de fazer a nossa inscrição lá no site www.estudiomarconiaraújo.com e faça também, porque você depois pode ter o resumo das matérias enviado para você tirar suas dúvidas, não é? Você pode mandar perguntas aqui também no hashtag Pergunte ao Maestro para saber mais sobre o curso, tá bom? Eu espero vocês lá. Um grande beijo. Oi, maestro. Eu descobri hoje que consigo ir tranquilamente do Fá2 ao Dó5, sendo que a minha região de melhor emissão fica entre o Fá2 e o Dó4. Mas eu também tenho um flageolê muito agudo e quero cantar pop. Mas queria saber minha classificação vocal. Tenho facilidade de cantar com uma colocação mais posterior, mas tenho um pouco de dificuldade quanto à frontalidade. Quando não consigo trabalhar a frontalidade da voz, mesmo conseguindo encaixar a voz atrás, sinto que a ressonância não segura direito. Às vezes cai, não segura mesmo, maestro. Qual a relação da frontalidade da voz com essa estabilidade da ressonância? Nossa, que pergunta complicada. Vamos lá. Complicada assim, de elaborada. Muito bem.
Primeiro, menina, né? Não, eu não... Deve ser menina. Então, classificar uma voz é muito difícil. As pessoas acham que classificar é nota. Eu vou te anota tal nota que voz eu tenho. Não é assim. Um dó 5 é uma nota de soprano. Mesos são, se você olhar no Google, coloca no Google. Tessitura de soprano, tessitura de meso, meso de lá a lá, soprano de dó a dó. Nananana, tá bom. Contralto de fá a fá. Entendeu? Não existe isso, porque eu tenho mezzo-sopranos que cantam dó sustenido e eu tenho sopranos que morrem para cantar um si. Entendeu? Porque a técnica não está finalizada. Então, você só classifica uma voz finalmente quando a voz está otimizada. É assim que se classifica. O que você pode fazer é um chute, dizer assim, eu acho que você pode vir a ser um soprano coloratura, um soprano ligeiro ou um soprano dramático. Você pode dar um chute. Você não vai conseguir fazer essa classificação de prima. Agora imagina assim, no Pergunte ao Maestro, você me manda uma mensagem e me dá a sua tessitura e pede para que eu diga que voz você tem. Não tem como fazer isso. Faça uma aulinha e veja com o professor o que você pode ser agora. O meu professor dizia o seguinte, eu perguntava para ele, o que eu sou? Ele dizia, nada. Seja um cantor primeiro, depois você descobre o que você é. Ele dizia isso. Seja um cantor, cante. Sabe, e ele tinha razão. Quando eu comecei a cantar e comecei a cantar o meu repertório foi se ajustando para o que eu era, contratenor. Agora, se você tem Fá grave, olha como é complicado. Você tem um Fá grave e tem um Dó 5, sopranos ligeiros têm facilidade de descer na borda densa. Por incrível que pareça, alguns sopranos ligeiros, ou lírico-ligeiros, têm facilidade de descer na borda densa mais do que o lírico. Então elas vão mais graves. O som é de menor qualidade, mas elas vão mais graves. Então você poderia ser um soprano ligeiro, mesmo com esse Fá grave. Mas você diz que seu som é mais posterior, então você pode ter uma voz mais redonda e você não ser um soprano tão ligeiro. Você ser um soprano mais denso. Também não tem como saber. Mezzo-soprano coloratura tem esses graves Fás e tem sobreagudos como Dó. E a voz fica extremamente flautada porque ela tem flageolê. Então, você poderia ser um mezzo-coloratura. Entendeu? Não tem como eu te ajudar nessa parte de classificação. Já é difícil classificar com o professor. Já é difícil na aula de canto você dizer, bater o martelo e dizer, sou isso. Tá? Então, essa é a primeira parte da sua resposta. A segunda parte é, você pergunta como que é, Sami, a frontalidade? Sobre a frontalidade da voz, ela fala que tem bastante espaço, mas a voz não segura. Ela sente que quando não tem a frontalidade, ela não sente segurar a ressonância. Sim, então existe um tabu com relação à cobertura, quando a gente faz cobertura da voz, que a cobertura é uma coisa para dentro, né? Por quê? Porque eu peço para jogar para dentro, peço para isso, peço para aquilo, abre a garganta, vai para dentro. Cobertura não é para dentro. A cobertura, ela é para fora. Quando você cobre a voz vai para fora. E entender isso não é uma coisa simples. Então, quando você gira a voz corretamente, você abre o fundo da garganta e a voz vai para fora. Isso chama-se giro. Se você canta com o fundo da garganta e a voz fica para dentro, você não consegue manter ressonância. Por quê? Porque ela vai pesando, 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 pesando e ela não gira. Você não consegue nem afinar. Então, vamos quebrar esse tabu aqui. Cobertura é uma coisa que eu faço para a voz 3 metros na minha frente. Quando eu vou cobrir, eu cubro para frente e nunca para o fundo. Só que eu preciso ter fundo antes. De novo, o negócio faz... Eu encontrei alguns locais para eu, perto de você. Para eu? Para eu. Eu? Eu não preciso não, viu, Google? Pode desligar. Continuando. Cancelar, o Fábio disse. Tá bom. É uma loucurinha esse negócio. Uma hora vai, outra hora não vai. Você precisa aprender a girar a voz. Que aí você vai pegar todas as suas cavidades posteriores e você vai colocar as anteriores. Então, não é que eu jogo o som para frente. Eu estou pensando num som fundo e ele vai para frente. E quanto mais fundo eu penso, mais para frente ele vai. Se isso está sendo feito
da maneira correta. Os meus alunos às vezes falam de um V. Agora, tem gente que não sabe fazer isso, então a voz fica entupida, e a gente chama essa voz de voz tubada. E essa voz tubada não gira. Então, por mais que eu peça para o meu aluno colocar a voz para trás, se eu sinto que a voz está indo para trás, ele está tubando, significa que ele não está colocando para trás, ele está fazendo outra coisa. Ele está impedindo ela está fechando alguma coisa às vezes. Porque quando ele joga a voz para trás com abertura, como Lamperti dizia, um A no fundo da garganta, a voz projeta. Então experimente isso. Quando você for vocalizar, vocalize com a vogal A de Lamperti. O que significa esse A de Lamperti? Abra as comisuras, abra os pilares da faringe, dente de cima, dente de baixo, põe o som no fundo da garganta e veja se a voz não vai para frente. Sinta a sua voz 3 metros na frente. Isso vai te dar a frontalidade que você precisa. Existem outros recursos? Sim, o uso da cavidade oral, o uso da cavidade nasal, que são as cavidades anteriores. Mas, de novo, sozinha é difícil você conseguir fazer isso. Muitos alunos pensam em cobertura assim. E a voz entope. Então, ensinar cobertura também é uma coisa um pouco complicada. Eu preciso cobrir e a voz tem que correr quando eu cubro. Esquilar, a gente chama. Tá bom? Olá, maestro. Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo no YouTube. Tem nos ajudado bastante, motivado cada vez mais a estudar e entender melhor o que estamos fazendo. Que bom. Você pode explicar como funciona o soul e o health belting para as vogais I e U? Então, as vogais I e U não fazem nem soul nem health belting. Essa é a resposta. Então, e eu faço o que então? Tá. As vogais facilitadoras do soul e do health belting são O, E e A. E essas vogais são as vogais onde eu... como é que eu vou dizer? Descanso no soul e health belting. Quando eu passo para a vogal I, eu não consigo manter a sensação da meia cobertura. E aí eu só tenho 2 possibilidades. Ou eu cubro e vou para o cover do soul, ou eu passo e vou para a voz, para o top voice ou para o speaking. Só existem essas 2 possibilidades. Então, se o meu aluno está fazendo uma nota de health belting na vogal I, ou ele está mudando a vogal não é I, ele está fazendo E e está soando I. Isso é possível também. E ele não, ou ele não está fazendo U, ele está fazendo a vogal é Então existe essa possibilidade também. O americano trabalha bastante assim. Muda a vogal de closed U para open U. Posso dar um exemplo? Posso. O final da área do Kinky Boots, o final da área Hold Me in Your Heart. É isso, né, Sam? Hold in your heart, the Kinky Boots. Hold Me in Your Heart, acho que é isso. Hold me In Your Heart, né? Isso. No final dessa área, ela termina com to. E o baritone termina to, numa tessitura aguda, que daria para ele fazer um excelente soul. Aí ele não faz. Então tem cantores que fazem to e abrem para vogal O, para poder ter potência de soul. Então essa é uma mudança. Hold me in your heart. Tá correto. Tá certo, então tá bom. Então, eu vou pedir pro Alan colocar esse exemplo para você. Aí você vai dizer, ele fez um soul em U. Não, ele não fez um soul em U. Ele cantou to e abriu. Às vezes ele pode abrir para um open U, que é de closed U. O closed U é de blue. Blue é um closed U. E o open U é de book. Mas ele pode abrir para um O. Entendeu? De obey. Ele pode abrir para esse O. To, que é o que acontece. E no caso do I, ele pode sair do closed I, que é o I de si, e ir para o open I, que é o de sere. Então, se, eu vou cantar si, se, tá soando quase um E. Então, vai acontecer soul. Então, essas são as possibilidades. Mas puro, I puro, closed, o puro closed, o soul e o health belting não fazem. Excelente pergunta. Elas não são vogais facilitadoras.
Elas não são vogais facilitadoras do soul. Elas são vogais facilitadoras dos covers. Então, cover do belting, cover do soul, de borda densa, cover do soul, de borda tênue. Tá bom? Assista aí o final do Kinky Boots.